Olá, boa noite. Boa noite. Depois de uma obra de 13 anos, finalmente o Rio Grande do Norte vai receber água do Rio São Francisco. O presidente Jair Bolsonaro foi hoje ao Nordeste para inaugurar e dar andamento à transposição do Velho Chico. Logo pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Salgueiro, no sertão pernambucano, a 500 quilômetros de Recife, para visitar a estação de bombeamento 3 e inaugurar o núcleo de controle operacional do projeto de transposição do Rio São Francisco. Bolsonaro, ao falar sobre a obra, referiu-se às riquezas do país e estimou que o empreendimento tenha custado ao todo 14 bilhões de reais. O Ministério do Desenvolvimento Regional acredita que mais de 16 milhões de brasileiros de 565 municípios de 7 estados nordestinos serão beneficiados pelas águas do Rio São Francisco ao término das obras complementares. A visita do presidente inclui mais 3 estados nordestinos: Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. No Ceará, a comitiva visitou a barragem do Jati, estrutura que abastece a região metropolitana de Fortaleza. A ideia é que as águas sejam liberadas da estrutura até o cinturão de águas. O mecanismo que garante o abastecimento da barragem não é acionado desde maio do ano passado. O compromisso nessa quarta-feira no Rio Grande do Norte é uma visita às obras da barragem de Oiticica. A estrutura da barragem está em fase final de construção e vai garantir o abastecimento de 330 mil pessoas em 8 cidades potiguares. A expectativa do governo federal é que, após anos de atraso na conclusão dos trechos, as águas da transposição cheguem pela primeira vez ao Rio Grande do Norte amanhã. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, publicou hoje em suas redes sociais o momento em que ele e o presidente Bolsonaro visitaram as estruturas da barragem em Jati, no Ceará. Ele disse que é pela barragem de Jati que as águas de transposição do Rio São Francisco chegam ao Ceará. Aqui foi onde as águas do São Francisco chegaram ao Ceará, resgatando uma dívida histórica de mais de 170 anos, graças ao nosso governo. Água do São Francisco do Ceará. Água do São Francisco do Ceará, redenção e emancipação do povo nordestino. Isso não tem preço para esse povo aqui que há muito tempo sofre com falta d'água, sofre com carro-pipa e com toda a sorte de intempéries, né? Graças a Deus, nosso bom Deus, ao nosso ministro Marinho, uma realidade aqui para o Ceará, para todo o nosso Nordeste. Obrigado, Marinho. Os eixos norte e leste do projeto de integração do Rio São Francisco estão prestes a serem concluídos e nesta quarta-feira as águas do Velho Chico chegarão ao Rio Grande do Norte, o último estado da transposição. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou hoje a homologação do União Brasil, a maior legenda do país. A decisão foi tomada 4 meses depois de DEM, o Democratas, anunciar a fusão do PSL, o Partido Social Liberal. O relator do processo no TSE foi o ministro Edson Fachin. O União Brasil nasceu milionário, com quase R$1 bilhão de dinheiro público. É a soma dos recursos dados a cada partido em um ano eleitoral. Além de rico, a nova legenda é gigante, com a maior bancada de deputados federais na Câmara, além de 8 senadores e 3 governadores, sem contar os mais de 100 deputados estaduais. Apesar de nascer bilionário, a previsão é que a União Brasil passe por um esvaziamento de seus quadros, por causa das naturais divergências entre as lideranças políticas. E como é o caso de uma fusão, o parlamentar pode abandonar a sigla sem perder o direito de disputar as próximas eleições. Durante a pandemia, aumentou o número de crianças brasileiras que não sabem ler e nem escrever. Os dados consideram a faixa etária entre 6 e 7 anos e foram divulgados pela ONG Todos pela Educação. O número de crianças de 6 e 7 anos no Brasil que não sabem ler e escrever cresceu 66% de 2019 para 2021. Esses números revelam os efeitos da pandemia de Covid-19 no ensino brasileiro. A análise foi divulgada com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, feita pelo IBGE. Ao todo, são 2.400.000 crianças brasileiras não alfabetizadas nesta faixa etária. O número corresponde a 40,8% do grupo inteiro.
A nota técnica Impactos da Pandemia na Alfabetização de Crianças, divulgada pela organização, declara que a situação é preocupante em diversas dimensões e que, para reverter a situação, é preciso que as secretarias de educação ofereçam apoio muito bem estruturado à gestão escolar e aos professores, que já estão com imensos desafios. O documento ainda aponta que o aumento expressivo no número de crianças não alfabetizadas no país tem impacto mais grave entre alunos negros e pobres. Ao todo, 47,4% das crianças pretas não estão plenamente alfabetizadas. Entre as pardas, o índice é de 44,5%. Já entre crianças brancas, o número atual é de 35,1%. Quando avaliados os domicílios ricos do país, o índice é de 16,6%. Já entre os pobres, o número salta para 51%. A Todos pela Educação ainda lembra que a não alfabetização das crianças em idade adequada traz prejuízos para aprendizagens futuras e aumenta os riscos de reprovação, abandono ou evasão escolar. Uma pesquisa feita pelo Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil mostrou que 1/5 das crianças estão com risco de sobrepeso no Brasil. O levantamento foi feito com indicadores de 2019, antes da pandemia de Covid. No Brasil, 10% das crianças de até 5 anos estão com excesso de peso, o que levou a mudanças na rotina de alimentação, atividade física e consultas médicas. São 7% com sobrepeso e 3% já em estágio de obesidade. Além disso, 1/5 das crianças, 18,6% desta faixa etária, estão em uma zona de risco de sobrepeso. O sobrepeso ocorre quando a criança está acima da medida que seria considerada como adequada ou saudável para a sua idade, sexo ou tamanho. Já a obesidade é quando a pessoa tem uma quantidade ainda mais excessiva de gordura corporal, que tem maior probabilidade de impactar na saúde como um todo. O relatório da pesquisa destaca que o excesso de peso pode prejudicar o crescimento e o desenvolvimento infantil, podendo levar, inclusive, a ocorrências de doenças crônicas, como problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensão e câncer. Os dados contam de um levantamento inédito encomendado pelo Ministério da Saúde e divulgado pelo Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil. E veja a seguir, o brasileiro está gastando mais de meio salário mínimo para comprar a cesta básica. E uma greve de peritos do INSS ameaça atrasar o andamento de processos de 50 mil pessoas. A maioria dos trabalhadores que recebem um salário mínimo comprometeram no mês passado mais da metade do rendimento para comprar uma cesta básica. O número foi divulgado hoje pelo DIEESE com base na Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. Um dos locais mais afetados pela alta dos preços foi Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, onde o consumidor pagou mais de 3% para levar para casa os mesmos produtos de dezembro. A cesta básica de Campo Grande custou em janeiro R$ 660,11. O valor é o 7º mais caro entre as capitais brasileiras. A alta do primeiro mês do ano foi de 2,92%, comparado a dezembro. O item que registrou a maior alta é aqui do setor de hortifruti, a batata lavada, que teve aumento de 16,15% só no mês de janeiro. Os outros itens que mais subiram foram o tomate, o café em pó, a banana, o óleo de soja, a manteiga e o pão francês. O combustível também ele ajudou muito a subir esses preços, né? E também os efeitos nossos, né, do dia a dia, como chuva, a geada, entre outros, né? Ele também reflete muito nos preços. Já no acumulado dos últimos 12 meses, a cesta básica em Campo Grande teve o 4º maior aumento entre todas as capitais, com alta de mais de 14%. O economista faz uma comparação entre a cesta básica e o salário mínimo. A cesta básica ela ocupa 58,88% o salário mínimo. Então, se você não conseguir poupar na cesta básica, você acaba faltando
em outros assuntos, como a energia, a água, o transporte também. Com altas consecutivas, fica difícil encher o carrinho. Tá feio. Tá a situação bem alta, né? Qual que é o segredo para conseguir encher o carrinho? Trabalhar muito e economizar. E a volta às aulas em todo o país está sendo cercada pela alegria das crianças e o receio de muitos pais. O temor é pelo risco de contaminações pela Covid, mas os pequenos que chegam à escola demonstram que foram bem orientados nesta lição. Muitos alunos retornaram às aulas de maneira 100% presencial neste primeiro dia do ano letivo de 2022. Pablo trouxe o filho, que ingressou nesse ano no ensino médio. Segundo ele, os 2 últimos anos foram desafiadores. Foi um pouco complicado, né? Porque o meu filho, eu tenho um filho e também tenho uma filha, né? Só que ela não está estudando aqui. E aí eles tiveram que estudar em casa, né? Ficar em casa porque eles não tomaram a vacina. E aí foi um pouco complicado, mas graças a Deus deu para passar. Apesar da filha já estar imunizada contra a Covid-19, Marcos ainda fica preocupado. Seguro, a gente ainda não tem essa certeza. A gente fica naquela incógnita. Será? Será que vai ser seguro? Será que não vai ser? Mas a gente está na confiança, as crianças estão querendo voltar à escola, estão necessitando dessa interatividade, entendeu? 2 anos dentro de casa. A gente ainda não tem a segurança total ainda da situação da pandemia. Mas a gente espera em Deus que nos livre e nos deixe longe desse problema. De acordo com a diretora da instituição em que o filho do Marcos irá estudar, as medidas de segurança serão tomadas, mas é necessário a colaboração de todos. A gente está seguindo o regramento da Secretaria de Educação da Bahia, né, que as aulas são 100% presenciais. Estamos tentando cumprir os regramentos, né, exigindo dos alunos o uso de máscara, né, entrada controlada, a gente tem vários dispensers de álcool em gel. E o que a gente apela, isso é um apelo mesmo da educação, do profissional da educação para os pais, que oriente seus alunos seus filhos em casa, né? Que antes de serem alunos eles são filhos. E que não mande seu filho com nenhum sintoma gripal, avise a escola, ele não vai ser prejudicado, o aluno, né, deve ficar em casa se tiver algum sintoma, para que a gente consiga conter essa doença, né, e seguir a vida. O que a gente está tentando hoje é seguir a vida. A gente sabe que a escola é muito importante para o aluno, a nossa saúde também é muito importante. Então a gente pede aos pais que orientem seus filhos em casa quanto à doença, quanto à entrada, quanto ao uso de máscara, quanto à alimentação, enfim, todos os sentidos. O primeiro dia é de acolhida e organização, segundo ela. Os alunos maiores, eles precisam estar vacinados, né? Porque o maior de idade, ele já tem, né, ele já responde pelos seus atos, ele pode decidir, né? E aí a gente pede, enquanto educador, enquanto quem defende a vida, que tomem a vacina, é muito importante, nós precisamos estar vacinados. As pessoas que entram aqui também, nós estamos exigindo o cartão de vacinação, né? Então colaborem, pessoal, porque é um ato para realmente a gente garantir as nossas vidas. No CEPROG, pequenos grupos eram conduzidos ao auditório para as orientações. Nesse primeiro dia, a gente sempre faz a acolhida com os alunos, né? Mas especialmente a gente começa pela turma de primeiro ano, porque é uma turma que chega, uma turma nova na escola. Então a gente precisa, além de falar dos protocolos de segurança, a gente também precisa conversar com eles sobre como é a dinâmica da escola, né? A gente aproveita também que alguns pais sempre chegam acompanhando os alunos, já para tirar as dúvidas desses pais. De acordo com Juliana, houve crescimento no número de matriculados na instituição. Eu acho que esse aumento se dá por conta da vacina, né? Como mais alunos tiveram acesso à vacina, eles estão mais seguros para retornar para a escola nesse momento agora presencial. Então a gente teve uma procura muito grande para o turno integral. O turno noturno a gente manteve a média de alunos, mas no integral nos surpreendeu a quantidade de alunos. E a partir de agora, a avaliação social de pessoas com deficiência realizada pelo INSS poderá ser feita de forma remota em todo o país por meio de videoconferência. A medida foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira. O objetivo é desburocratizar o procedimento de avaliação social exigido para a concessão do benefício assistencial de prestação continuada à pessoa com deficiência.
O serviço será disponibilizado nos canais remotos Meu INSS e Central de Atendimento 135, para permitir ao cidadão escolher a forma do atendimento, presencial ou remota. A avaliação social remota será feita nas dependências do INSS ou de entidades parceiras. O cidadão deve comparecer ao endereço indicado no dia e hora do seu agendamento para o atendimento. Os agendamentos indevidos que não tenham relação com o benefício assistencial da pessoa com deficiência e que não tenham número de protocolo válido poderão ser cancelados previamente pelas unidades. A portaria diz que cabe às superintendências regionais a escolha das unidades que farão o atendimento remoto para avaliação social da pessoa com deficiência, de acordo com a capacidade de cada unidade. Documentos e formulários necessários ao processo deverão ser digitalizados e enviados ao INSS via e-mail. A Pfizer dobrou seu lucro líquido em 2021, chegando a 22 bilhões de dólares. O grupo farmacêutico fornece vacinas anti-Covid para diversos países no mundo e desenvolveu uma pílula para tratar a doença. O crescimento ocorre graças à venda de sua vacina anti-Covid por um valor de 36 bilhões de dólares. Para este ano, a Pfizer prevê uma venda da vacina contra a Covid desenvolvida com a BioNTech por 32 bilhões de dólares, assim como 22 bilhões de dólares por conceito da pílula antiviral destinada a tratar essa doença. As previsões para 2022 podem aumentar, já que se baseiam em contratos e compromissos contraídos no final de janeiro. O volume de negócios de 2021 aumentou 95%. No início do ano passado, a Pfizer esperava vender apenas 15 bilhões de dólares pela sua vacina anti-Covid e depois aumentou várias vezes a previsão. Em janeiro deste ano, anunciou o lançamento de um ensaio clínico para testar uma versão da vacina direcionada especificamente à variante Ômicron. Quanto à sua pílula anti-Covid, a Pfizer vendeu 72 milhões de dólares em 2021. A avaliação social necessária para a concessão do benefício de prestação continuada no INSS será realizada também por meio remoto em todo o país. Isso porque o Instituto retomou a avaliação à distância para pessoas com deficiência que pedem o benefício. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. As análises dos pedidos serão feitas de forma remota por assistentes sociais ou analistas do Seguro Social do INSS com formação em serviço social. A ideia é reduzir a longa fila de benefícios assistenciais à espera de concessão. As exportações brasileiras de carne e de frango somaram 349.100 toneladas. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, o volume supera em 19,7% os embarques realizados no mesmo período do ano passado, com 291.600 toneladas. O mercado internacional de produtos avícolas tem enfrentado a forte pressão da alta dos custos dos insumos, o que é refletido nos preços mais elevados. E ainda falando sobre carne, os preços dos cortes bovinos ao consumidor deverão ficar estáveis neste primeiro trimestre, enquanto os de frango continuarão em alta, de acordo com a Associação Paulista de Supermercados. Os suínos, por sua vez, deverão ter mais queda. A tendência para bovinos tem a ver com os custos de produção, que estão mais equilibrados devido à acomodação dos preços da soja e do milho. Em 2021, o rebanho brasileiro totalizou 221 milhões de cabeças, um recorde histórico. Ainda assim, a cesta de carnes bovinas acumulou uma inflação de 13,85% no período. Em janeiro, as startups brasileiras captaram 591 milhões de dólares por meio de 62 rodadas. Os aportes recuaram no país em relação ao primeiro mês do ano passado, quando a cifra chegou a 668 milhões de reais. Ainda assim, o montante representa 45% do total levantado na América Latina nos primeiros 31 dias do ano. As empresas desse tipo da América Latina somaram 1 bilhão e 300 milhões de dólares em investimentos ao longo do primeiro mês de 2022, uma alta anual de 70%.
O Brasil gera cerca de 100 milhões de toneladas de resíduos de construção e demolição por ano, segundo uma pesquisa da Abrecon. São quase 20 milhões de toneladas a mais do que o lixo urbano gerado no país. Uma arquiteta que sempre observou a quantidade de materiais em bom estado descartados nas obras onde trabalhava, teve a ideia de montar uma loja virtual para revender os produtos que sobraram das obras. No e-commerce, lançado há 1 ano e meio, o consumidor encontra produtos até 50% mais baratos, como pias, vasos sanitários, torneiras, portas e revestimentos. Os preços começam em R$10 e podem chegar a até R$2.000. São peças seminovas, usadas e algumas até mesmo na embalagem. A Polícia Rodoviária Federal lançou um sistema Sinal Agro para agilizar a comunicação de furto de maquinários agrícolas e animais entre os policiais. Agora, além de monitorar as rodovias federais do país, trabalhando no combate ao crime e infrações, a Polícia Rodoviária Federal está também empenhada em atuar na busca de produtos de furto e roubo de propriedades rurais. A partir daí foi então desenvolvido o sistema Sinal Agro. A PRF ela desenvolveu um sistema para o produtor rural informar, né, um roubo, furto do seu equipamento agrícola ou outra coisa de fazenda, né, como por exemplo o próprio gado, né, a própria cabeça de gado, de uma forma mais rápida, né? Então, para você não depender do boletim de ocorrência, que às vezes até você deslocar, né, chegar na delegacia, a gente perde essa hora de ouro, né, que é os primeiros momentos do assalto para você tentar recuperar. Para acessar o sistema é bem simples. Basta digitar no buscador do celular ou do computador por Sinal Agro. Aí é só seguir as informações pedidas. Ali tem um formulário, né, para preenchimento. O próprio formulário vai pedir a cor, o ano, né, o tipo de equipamento que é. Imediatamente, quando você lançar, já vai sair nos celulares dos policiais com alcance no todo o Brasil. A finalidade deste sistema é comunicar com agilidade o furto de animais, maquinários agrícolas, defensivos também. Uma ajuda a mais para o produtor rural. Olha, o que a gente quer é que o produtor rural, né, ele tenha sossego para fazer a sua atividade produtiva, né, gerar negócios, não tomar prejuízo, né, com eventual furto de máquina e tornar nosso estado mais competitivo, mais produtivo, né, afastando pessoas aí criminosas, pessoas mal intencionadas aí, que querem causar prejuízo para ele. Tércio ainda afirma que o registro no sistema não substitui o registro de um boletim de ocorrência. Você está dando uma informação prévia para a Polícia Rodoviária Federal, né? Mas esse lançamento ele não vai dispensar a necessidade de você ir até a Delegacia de Polícia Civil e ali sim, né, você vai assinar um documento, né, dizendo que foi furtado, tal. Vai ter um comprometimento legal, um pouquinho maior, né, do que lançar no sistema da PRF. As associações de agricultores do Brasil denunciaram que o setor continua com problemas para receber encomendas de agrotóxicos, o que colocaria em risco principalmente as lavouras de milho do país. Nas últimas semanas, inúmeras reclamações de produtores de todo o país que adquiriram o principal agrotóxico usado na cultura do milho, mas que até agora não receberam o produto das empresas. Diante deste cenário de incertezas, a AproSoja Brasil e a Abramilho manifestaram preocupação com o desabastecimento de produtos no mercado brasileiro, o que coloca a segunda safra do milho sob forte ameaça. As associações dos produtores também pediram ao governo federal providências sobre a alta de preços de defensivos e o cancelamento de pedidos. Segundo a AproSoja, as reclamações sobre o cancelamento de entregas também envolvem um produto usado para tirar a umidade da soja, que está em falta no mercado. O milho, segunda safra em rotação com a soja, é responsável pelo abastecimento de mais de 70% do suprimento do mercado brasileiro. A falta do defensivo cria ainda mais dificuldades para os produtores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e de parte de São Paulo, que foram seriamente atingidos pela estiagem na primeira safra de milho e traz impactos também ao consumidor final. O Ministério do Trabalho lançou uma campanha de conscientização sobre os direitos dos trabalhadores domésticos. O objetivo é alertar sobre as violações que podem ser cometidas dentro de casa.
A campanha nacional pelo trabalho doméstico decente terá ações de inspeção que irá notificar os empregadores caso sejam identificadas condições em desacordo com a lei. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, a fiscalização pode ocorrer de diversas formas: notificação por carta, e-mail e até pessoalmente, com visitas ao local do trabalho. A relação empregatícia é caracterizada quando uma pessoa presta serviço de forma contínua por mais de 2 dias da semana na casa do empregador. Outro aspecto importante é que a contratação não pode ter finalidade lucrativa, ou seja, o empregador não pode ter aumento de renda através da atividade que o empregado realiza. O Ministério do Trabalho e Previdência alerta que o trabalhador deve receber remuneração igual ou superior ao salário mínimo, além de vale-transporte e do 13º salário. E essa remuneração não pode ser paga com moradia ou alimentação. Para denunciar situações que configurem qualquer tipo de violação ao trabalho doméstico, a pessoa deverá ligar para o Disque 100, acessar o site do Ministério do Trabalho e Previdência ou recorrer ao Ministério Público do Trabalho. Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro incluiu no Programa Nacional de Desestatização do Governo Federal 5 unidades de conservação ambiental. A iniciativa acolheu uma recomendação do Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos. Foram contemplados o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, no Rio de Janeiro, o Parque Nacional da Serra da Canastra e o Parque Nacional da Serra do Cipó, ambos em Minas Gerais, o Parque Nacional de Caparaó, localizado na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, e a Floresta Nacional de Ipanema, em São Paulo. O objetivo é promover a concessão dessas áreas à iniciativa privada para execução dos serviços públicos de apoio à visitação, proteção e à gestão, disse o governo federal. As novas unidades de conservação se somam a outras que estão em processo de serem concedidas pelo governo federal e fazem parte de um contrato assinado entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e o BNDES, com o apoio do Ministério do Meio Ambiente. O contrato também envolve os parques nacionais de Brasília, no Distrito Federal, da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, da Serra da Bocaina, em São Paulo, e de Anavilhanas e do Jaú, ambos no Amazonas. E a organização ambientalista Fundo Mundial para a Natureza anunciou hoje que o lixo plástico já chegou a todas as partes dos oceanos. A contaminação afeta 88% das espécies marinhas que trazem o material em seu organismo, incluindo animais amplamente consumidos pelo ser humano. Conforme estudo científico, entre 19 milhões e 23 milhões de resíduos plásticos chegam ao mar anualmente. Gigantescas ilhas de plástico, composta por lixos plásticos nos oceanos Atlântico e Pacífico. O relatório ressalta que o derivado do petróleo alcançou todas as partes do oceano, da superfície do mar ao fundo do oceano, dos polos às costas das ilhas mais remotas e é detectável desde o menor plâncton até a maior baleia. Pelo menos 2.144 espécies sofrem com a poluição plástica em seu habitat e algumas também acabam ingerindo material. Este é o caso, por exemplo, de 90% das aves marinhas e 52% das tartarugas. A entidade pede esforços urgentes para criar um tratado internacional sobre o plástico e emitiu um alerta, pois também foi encontrado conteúdo plástico em moluscos, como mexilhões azuis e ostras, e 1/5 das sardinhas enlatadas contém essas partículas. A organização ambientalista Fundo Mundial para a Natureza está convocando negociações para um acordo internacional sobre plástico na reunião da ONU sobre o Meio Ambiente programada de 28 de fevereiro a 2 de março, em Nairobi, capital do Quênia. A entidade quer um tratado que estabeleça padrões globais de produção e uma verdadeira reciclagem. O presidente da França, Emmanuel Macron, principal líder ocidental a visitar Moscou desde que a Rússia começou a acumular tropas na fronteira com a Ucrânia, disse ao presidente Vladimir Putin que quer evitar uma guerra e construir confiança. Macron esteve em Moscou na segunda-feira, onde se reuniu com o presidente russo por mais de 5 horas. Baseado nesse compromisso duplo, russo e ucraniano, agora temos a oportunidade de mover as negociações adiante. Muito tempo foi desperdiçado questionando esse ou aquele formato e esse ou aquele método de negociação. Acredito que agora é a hora para todos nessa negociação participarem do diálogo com boa fé.
O caminho é possível e estamos com vontade, em relação à França e Alemanha, de acompanhar a Ucrânia neste caminho. A viagem diplomática de Macron vai continuar à tarde em Berlim com o chanceler alemão Olaf Scholz, que acaba de retornar de um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A União Europeia teme uma invasão da Ucrânia, já que milhares de soldados russos estão mobilizados na fronteira há semanas. Veja a seguir, final por 2-0, coloca o Palmeiras na final do Mundial de Clubes. E veja também, 2 Bíblias ficam intactas depois de um incêndio que destruiu 21 casas no litoral paulista. Hoje o incêndio no Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Flamengo, completa 3 anos. O incidente tirou a vida de 10 meninos que dormiam no local e a Justiça do Rio de Janeiro negou a retomada do pagamento das pensões a familiares das vítimas. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou um recurso extraordinário da Defensoria Pública do Estado que solicitava o restabelecimento do pagamento de pensão aos familiares dos garotos jogadores da base que morreram no incêndio do Ninho do Urubu, no CT do Flamengo. O objetivo da Defensoria Pública do Estado era levar o caso ao Supremo Tribunal Federal. Com isso, continua em vigor a decisão de dezembro de 2020, que fixou no valor de 5 salários mínimos a pensão mensal paga às famílias dos sobreviventes que ainda não fecharam acordo com o Flamengo. Em agosto de 2021, a Defensoria Pública, juntamente com o Ministério Público do Estado, pediu ao Superior Tribunal de Justiça a reanálise da decisão sobre o pagamento de pensão. O tribunal julgou, mas não acolheu a nenhum dos recursos. Vale lembrar que a Defensoria atua nos pedidos de indenização às famílias das vítimas do incêndio e na defesa da manutenção da decisão de primeiro grau. Até hoje, nenhuma das 11 pessoas indiciadas pelo Ministério Público foi condenada pela tragédia. Dezenas de ciclistas se reuniram para o 3º desafio JTI de mountain bike no Mato Grosso do Sul. 197 ciclistas de diversas cidades de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e São Paulo se reuniram no final de semana para o 3º desafio JTI de mountain bike. A concentração foi no tradicional Parque da Fogueira, de onde os participantes seguiram em um passeio por JTI, em homenagem à ciclista Marta Gouveia, de Nova Andradina, assassinada pelo filho no mês passado. Após a homenagem, os participantes seguiram para a linha do Barreirinho, onde foi dada a largada dos circuitos em estradas de terra. O desafio foi dividido em 3 rotas: um passeio para iniciantes de 15 quilômetros, a rota esporte de 35 quilômetros para quem já está acostumado com o pedal e a rota Pro de 60 quilômetros para profissionais. O percurso, que incluiu pedalar por mata fechada, subidas, curvas, atravessar água e até ponte desativada, foi marcado pela aventura. O evento seguiu todas as normas de biossegurança previstas e exigiu vacina contra a Covid dos competidores. Ao final do percurso, os campeões foram o André Silas de Dourados e Débora Duarte de Campo Grande. Já na categoria específica de handbike, quem levou o troféu foi Alisson Queiroz, de Carapó. 2 Bíblias foram encontradas intactas depois de um incêndio que destruiu 21 casas em São Vicente, no litoral de São Paulo. Para alguns moradores, a descoberta teria sido um sinal de Deus. A palavra de Deus continua intacta. A palavra ficou intacta por meio de 2 Bíblias encontradas após o incêndio que consumiu parte da comunidade Dique das Cachetas, em São Vicente, no litoral paulista, no último dia 31. Um dos livros foi encontrado pela dona Francileia, que morava com os filhos, em uma das casas destruídas pelo fogo. Podia ter queimado meu filho, que a Bíblia estava debaixo, dentro da gaveta da cama dos meus filhos. A cama foi destruída, torrada, e a palavra de Deus está viva aqui, ó. E essa palavra explica o livramento daqueles que creem nela, como mostra o pastor Felipe Ventura, da Igreja Internacional da Graça de Deus, com base em um versículo do livro de Daniel. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é o que pode nos livrar
e ele nos livrará do forno, do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Então Sadraque, Mesaque e Abednego, ele tinha certeza que o fogo não tinha poder sobre eles. E assim Deus ele pode fazer sim, proteger uma vida do fogo, como proteger também a sua palavra. E foi o que aconteceu com os moradores da comunidade Dique das Cachetas. Testemunhas contam que as chamas começaram após a briga de um casal de moradores. O homem que fugiu teria ateado fogo a essa casa de forma proposital. 7 viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas a essa comunidade para conter as chamas. Ninguém ficou ferido, nem pelo fogo, nem pela fumaça. Para muitos, foi mesmo uma proteção divina, que fica clara também pelas Bíblias intactas encontradas em meio aos escombros. O que eu tenho a dizer sobre a Bíblia é que a palavra de Deus nunca morre. Além da Bíblia da dona Francileia, outro exemplar foi achado por um voluntário da Associação de Moradores da comunidade. E eu creio que o seu Deus ele permitiu que essa palavra não fosse queimada, que as escrituras, mas não sim as folhas de papéis da Bíblia, não isso, mas a palavra dele que permanece. Está escrito: passará o céu e a terra, mas a palavra não há de passar, para aquelas pessoas realmente olharem para as escrituras, olharem para a palavra de Deus, pois ela que testifica do Senhor Jesus. Sem a palavra não temos conhecimento de Deus. Então que essas pessoas venham ver isso como um agir sim do Senhor Deus, mostrando que Ele é todo poderoso e o que Ele quer guardar, Ele guarda do fogo e de qualquer outra coisa, em nome de Jesus. A presidente da Associação Meninos do Cachetas, Mônica Lima, informou que a entidade não tem medido esforços para ajudar a comunidade a se reconstruir, mas muita ajuda será necessária para isso, como conta esse morador que perdeu tudo. Bloco, cimento, areia, pedra, ferro e telhas, que seja a doação, que o coração de vocês seja tocado e vocês tenham condições de estar nos doando nesse momento. Itens de primeira necessidade, como alimentos, roupas e produtos de higiene e limpeza, foram levados aos moradores da comunidade pelo Fundo Social de Solidariedade de São Vicente no dia do incêndio. Mas é claro que toda a colaboração é muito bem-vinda. E se você tem alguma doação, se você pode ajudar de alguma forma, entre em contato conosco, que nós podemos retirar e também, caso você possa, pode trazer diretamente aqui na nossa sede, na rua Benedito Calixto 205. Para mais informações sobre como ajudar, ligue para DDD 13, número 3467 9118. Veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Estava com muita dor na coluna, vim muito triste com dor, não poderia nem ficar em pé. Agora, neste momento, Deus abençoou, estou de pé, dando glória. Sumiu a dor? Sumiu a dor, parou. Eu levei 2 tombos de agosto para cá. Levei um, quebrei o fêmur, levei outro, quebrei a cabeça e muita dor no pescoço. Eu era andador, depois bengala, agora estou deixando tudo, graças a Deus. Sumiu a dor agora? Sumiu. Tá sentindo forte? Estou alegre, estou feliz. Já pode andar sem bengala? Então anda sem bengala agora aí. Oh, glória a Deus. Ô, missionário, eu levantei angustiado hoje de manhã para trabalhar e o Senhor Jesus me trouxe aqui para que eu recebesse essa minha bênção. Tá livre? Tá livre agora? Graças a Deus. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.